Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nesta edição, você confere a história de um motorista que morreu após ser atropelado na Argentina. Sua família pedia pagamento de uma indenização aqui na Justiça do Trabalho. E você vai ver também. Quem trabalha em ambiente muito frio tem direito ao intervalo para a recuperação térmica. Visa preservar a saúde do trabalhador. No quadro à direito, saiba o que acontece com o salário e as férias de quem falta várias vezes ao trabalho. O meio ambiente de trabalho nos frigoríficos é o tema da pesquisa feita pela juíza Claudirene Ribeiro e o assunto da nossa entrevista com ela. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. Trabalhadores que atuam em ambientes com refrigeração inferior a 15 graus têm direito a uma pausa para a recuperação térmica. Entenda os detalhes na reportagem da Priscila Hauer. Do lado de fora, a temperatura beira os 40 graus. Já dentro, sempre é inferior a 15, podendo chegar até 5 negativos. O contato contínuo com o ambiente artificialmente frio pode prejudicar a saúde do trabalhador. É por isso que a legislação trabalhista resguarda que todo profissional que trabalha em câmaras frias tenha direito a pausas de 20 minutos, a cada 1h40 de serviço. Esse repouso térmico visa preservar a saúde do trabalhador para que ele não venha, em razão do excesso do trabalho, pelo estresse, adquirir uma doença ocupacional ou sofrer um acidente durante o dia a dia. Mas a questão também não é só o intervalo. Já imaginou sair de uma temperatura muito fria e ir direto para uma muito alta? Para preservar a saúde do trabalhador, também é preciso que o ambiente para essa recuperação térmica seja adequado. O ambiente ideal para ele seria um local não climatizado, seria um ambiente refrigerado natural, no caso, né? Onde ele pudesse ter respirar o ar puro, né? Que ele pudesse ter, porque o trabalhador que trabalha em câmaras frias, ele fica num ambiente fechado, né? E é uma refrigeração forçada e você fica várias horas ali trabalhando sem você ver o sol. Na Justiça do Trabalho, em Mato Grosso, o setor frigorífico responde pela maioria dos processos sobre recuperação térmica. Ainda se observa um grande número de ações individuais e também coletivas, ações civis públicas, em que se pleiteia a compensação, o pagamento pela não observância do intervalo. Ainda é grande o número. A empresa que descumpre a lei pode ser multada. Além disso, se constatado o trabalho no local frio sem a proteção adequada, o funcionário terá direito ao adicional de insalubridade. A família de um motorista que morreu atropelado ao atravessar uma autopista na Argentina não vai ser indenizada. O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho foi o de que o empregado não estava trabalhando na hora do acidente. Veja os detalhes no quadro Direto de Brasília. O motorista fazia transporte internacional de cargas e foi atropelado de madrugada com um colega que também morreu. A família do trabalhador recorreu à justiça, alegando que a transportadora era responsável pelo acidente, já que ele estava na Argentina a serviço e pediu indenização de R$800 mil. O pedido foi negado em primeira instância. Foi feito um registro de que a viagem havia terminado às 6h40 da noite. Como o acidente aconteceu de madrugada, o juiz concluiu que não houve vínculo entre o atropelamento e a atividade profissional do motorista. Mas o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul entendeu que o empregado estava no exercício do trabalho, ainda que em período de descanso, e condenou a empresa nos termos pedidos pela família. A empregadora então recorreu ao TST. O relator na sexta turma, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, votou pelo restabelecimento da sentença de primeira instância por considerar que não houve relação entre o trabalho e o acidente. No caso, o acidente que resultou na morte do empregado não teve relação com o trabalho de cujos motorista
visto que foi atropelado em razão de ter atravessado a autopista para confraternizar com outros motoristas. O infortúnio se deu por culpa exclusiva do empregado, que optou por atravessar aquela rodovia sem nenhuma interferência do empregador ou de sua profissão. Os ministros, de forma unânime, restabeleceram a sentença e isentaram a empresa de pagar a indenização. Após a publicação do acórdão, foram apresentados embargos de declaração, ainda não julgados. O juiz Adriano Romero é o nosso convidado agora no quadro A Direito. Ele esclarece a dúvida sobre como as faltas seguidas podem interferir no salário nas férias. Meu nome é Márcia, né? Se eu faltar 5 dias, meu patrão pode descontar do meu salário e das minhas férias? Márcia, se você teve 5 dias de faltas não justificadas, sejam elas por conta de atestado, sejam elas porque você se enquadrou em alguma das hipóteses do artigo 473 da CLT, você tem direito a receber seu salário sem qualquer tipo de desconto. Mas se eventualmente você não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses, se não está, digamos assim, justificado de fato a razão pela qual você faltou, você vai ter que sofrer esses descontos. Agora, se eventualmente a empresa não descontar, então a empresa tomou a sua falta como justificada. Isso é fato. A questão aqui é a gente ter essa consciência de que salário se paga por dia trabalhado. Não trabalhou, tem que ter desconto, a não ser que a falta seja justificada. Agora, a falta não está necessariamente relacionada com a quantidade de férias, de modo que esteja autorizada a descontar as faltas das férias. A CLT ela é muito clara, ela expressamente proíbe desconto de faltas das férias. O que existe é um escalonamento da quantidade de dias de férias em relação à quantidade de faltas que a pessoa teve. Mas não é que está autorizado a descontar as faltas das férias. Então, se você, no seu caso, 5 dias são 30 dias de férias. Se você tivesse tido, por exemplo, de 6 a 13, 14 dias de faltas, aí sim as suas férias seriam menores. Mas não é o caso. Suas férias são de 30 dias. E você também pode participar. Envie sua dúvida para a gente no e-mail comunicacal@trt23.jus.br. E você confere agora os destaques da Justiça do Trabalho no Giro da Semana. A Justiça do Trabalho realizou na última sexta-feira o leilão presencial de bens penhorados pelas varas do trabalho de Cuiabá e Várzea Grande. Foram leiloados apartamento, terrenos e veículos. Na primeira etapa, os lances foram feitos pela internet e estiveram disponíveis desde o dia 17 de julho. Uma audiência judicial iniciada apenas com a presença do trabalhador e seu advogado terminou em acordo entre as partes, graças à medida adotada pela juíza Claudirene Ribeiro, da Vara de Mirassol do Oeste, que permitiu um final diferente do que seria em um caso como este, que é natural de quem acusa peça ao juiz que declare o réu revel. A medida traz consequências jurídicas duríssimas com a continuidade do processo sem a defesa de quem está sendo acusado. Neste caso, a ligação possibilitou que ambos os lados chegassem a um acordo sobre a desavença e permitiu que o ex-empregado conseguisse reaver mais rapidamente sua carteira de trabalho não devolvida pelo ex-patrão, sem o moroso processo que envolveria a caça ao documento mediante atos de busca e apreensão. Quem tiver interesse em resgatar algum documento inserido nos processos judiciais da 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá, iniciados em 1993 e 2000, deve procurar o Arquivo Geral do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Isso porque nos próximos meses serão descartados 1.049 processos deste período. Esses processos findos, cujo descarte é feito com base na lei que permite a eliminação dos autos após 5 anos de arquivamento definitivo. A ação só será concluída após 2 publicações no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, com intervalo de 60 dias, tempo para que possíveis interessados resgatem documentos desses processos antes do descarte.
Nosso assunto agora é Facebook. Confira o que teve de melhor nessa semana em nosso perfil na rede social com a Julie. Oi, Ezequias, o nosso Facebook, como sempre, orientando a todos sobre a justiça trabalhista. E o assunto que mais vem chamando a atenção de todos está relacionado à reforma trabalhista. E olha só este post que foi feito após uma entrevista aqui no nosso programa com o professor de Direito da UFMT, Saul Tibaldi, que disse que era necessário uma reforma sindical para trazer maior representatividade ao trabalhador, antes da votação da reforma, que já foi aprovada. E o nosso Facebook perguntou no post se as pessoas concordam que o modelo sindical brasileiro gera uma acomodação das entidades que não cumprem seu papel de reivindicar. Foram mais de 200 reações e a maioria curtiu e concordou com a opinião do professor. E os internautas fizeram uma boa análise e deixaram seus comentários. O David Jansen disse que o modelo sindical deixou de cumprir o papel de entidade representativa dos trabalhadores e passou a ser militância partidária, sustentado por um imposto de utilização duvidosa. Agora vão ter que efetivamente trabalhar em prol dos trabalhadores. Não disse? Os nossos seguidores estão atentos a todas as mudanças. E existem histórias que parecem absurdas, mas é verdade. O gerente de uma fazenda vendeu quase 2.000 cabeças de gado, o equivalente a 76% do rebanho do patrão, sem autorização ao longo de 2 anos. E não deu outra. Ele foi descoberto e demitido por justa causa. O trabalhador ainda procurou a justiça para alegar que ele estava vendendo o gado para custear as despesas, já que o patrão não estaria repassando o dinheiro à fazenda. O desfalque foi tão grande que a justiça manteve a justa causa e ainda condenou o trabalhador por litigância de má-fé. E entre tantos comentários neste post, a Karina elogiou a decisão, dizendo que foi muito bem aplicada a condenação, desejosa que decisões assim contaminem outros tribunais. É isso aí. Bom, por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre os direitos e deveres trabalhistas, é só ficar conectado com a gente através do Facebook e do Instagram. Ezequias. Obrigado, Julie. E no próximo bloco, você confere uma entrevista com a juíza do trabalho Claudirene Ribeiro, que escreveu um livro sobre o meio ambiente de trabalho nos frigoríficos aqui de Mato Grosso. A obra é resultado da pesquisa de mestrado da magistrada. Não saia daí, que a gente volta já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Bem
bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. O meio ambiente do trabalho nos frigoríficos é o tema desse livro lançado recentemente pela juíza do trabalho Claudirene Andrade Ribeiro, nossa entrevistada de hoje. Doutora Claudirene, muito obrigada pela sua presença aqui. Esse livro é resultado de um mestrado, é isso, doutora? Bom dia, eu é que agradeço o convite para participar do programa. De fato, este livro ele resulta da conclusão do meu mestrado no direito ambiental, onde eu pesquisei vários temas, na verdade, né? Eu fiz uma abordagem do meio ambiente do trabalho, da responsabilidade civil e do dano moral coletivo, ainda aplicado à questão dos frigoríficos, né, do meio ambiente do trabalho nos frigoríficos. Então, levantei alguns dados, era um tema que eu já tinha vontade de pesquisar há um certo tempo, em razão da prática, né, o nosso dia a dia, ele nos leva a trabalhar com essas questões e muitas vezes a gente não tem essas informações tão sistematizadas. Doutora, a senhora é juíza atualmente titular da Vara do Trabalho de Mirassol do Oeste. Foi essa vivência lá em Mirassol ou antes de titularizar, de estar na vara desse município, a senhora já tinha esse interesse? Os frigoríficos é um tema constante em todo o estado? Sim, é um tema bem recorrente. E eu comecei a lidar mais especificamente com esse tema quando eu trabalhei na unidade de Juína, né, quase 730 quilômetros da capital. Foi a primeira localidade em que eu assumi a titularidade da vara, e nessa região nós tínhamos frigorífico não apenas na nossa unidade, na cidade de Juína, mas também em Juruena. E na ocasião que eu estive lá, em dezembro de 2013, mais especificamente, surgiram alguns problemas relacionados ao meio ambiente do trabalho na unidade de Juruena. Nessa ocasião, então, foi quando eu me deparei mais de perto com a questão do meio ambiente do trabalho nos frigoríficos e acabei, na época, interditando o frigorífico de lá numa ação civil, né, numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Então, desde essa época, esse tema passou a estar mais presente. A senhora falou que chegou a interditar, uma decisão judicial interditando a unidade. A senhora lembra o que aconteceu? A senhora falou em meio ambiente do trabalho, mas o que especificamente? Então, na ocasião, mais especificamente, foi a questão da amônia. Era a questão do vazamento de amônia, que a unidade ela não apresentava segurança adequada para os trabalhadores, né? Estava ocorrendo vazamento. Então, na verdade, eu não interditei a unidade como um todo, eu interditei o setor, né, de refrigeração, mas como o setor de refrigeração acaba sendo, como se diz, o coração da unidade, isso implicou basicamente no fechamento da indústria na época, né? Mas outras questões envolveram também e eles acabaram, na época, não retomando o funcionamento da unidade. Doutora, a senhora falou que é um assunto recorrente, é um setor que, de forma recorrente, chega a processo na Justiça do Trabalho. A senhora tem números, dados sobre esse setor em Mato Grosso, o número de processos trabalhistas? Sim, eu levantei esses dados, mas esses dados eles não foram tema da pesquisa em si. Mas nós temos hoje, no ano de 2016, nós tivemos cerca de 60 mil processos na Justiça do Trabalho. Desses 60 mil processos, 7 mil processos aproximadamente envolvia a questão de frigorífico, né? Eram trabalhadores, 14%, né? Cerca de 14%. Doutora, e frigorífico, a senhora falou da amônia, mas no geral, o frigorífico é um ambiente insalubre? Então, o frigorífico ele envolve diversos aspectos, né? Então nós temos, para você ter a questão da insalubridade, você tem diversos aspectos. O ruído, a questão do frio, né? Do elemento frio. E no caso do frigorífico, nós temos a combinação de umidade, a questão do frio, né? Que é uma questão muito presente, porque por questões
sanitárias, há necessidade da temperatura ser uma temperatura baixa, e isso acaba tornando o ambiente assim, muito propício ao desenvolvimento de doenças respiratórias, né, por parte dos trabalhadores. Exige certamente o uso de equipamentos de proteção individual adequados, mas esses equipamentos de proteção individuais, eles algumas vezes os trabalhadores enfrentam alguma dificuldade para utilizar, seja porque causa um certo desconforto, seja porque exige uma questão de troca, o tempo, né, para troca, e volta e meia a gente acaba tendo então pedido de adicional de insalubridade envolvendo os frigoríficos, e quase sempre é constatado insalubridade no local. Doutora, nessa pesquisa que deu origem ao livro, a senhora constatou, analisou a questão da legislação, as normas brasileiras são adequadas? Sim, a gente fez um levantamento de toda a legislação, desde a legislação das convenções, né, da OIT, a legislação, a própria Constituição Federal e a legislação infraconstitucional. Especificamente em relação aos frigoríficos, nós tivemos em abril de 2013 a edição de uma NR, né, que é uma norma regulamentadora do então Ministério do Trabalho e Emprego, né, que hoje é o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, na época, em abril de 2013, foi editada essa norma regulamentadora, que é a NR 36, e essa norma, então, ela traz com mais especificidade as questões que deverão ser obedecidas pelos frigoríficos. Então, essa norma ela vai trazer desde a questão do mobiliário, as pausas que precisam ser concedidas para os trabalhadores, o conforto térmico que precisa ser proporcionado, as medidas coletivas de proteção, as medidas individuais. Essa então, NR é um avanço, doutora? É um avanço, embora, claro, quando você tem uma legislação, envolve questões políticas, né? Então você tem, na ocasião nós tivemos basicamente representante dos trabalhadores, dos empregadores e também do governo, e então essa norma foi o que a gente chama de um consenso possível, mas certamente ela representa um avanço na medida em que a gente tem agora algo específico. Então não fica mais aquela dúvida de entendimento da jurisprudência ou da doutrina, essa norma se aplica ao frigorífico ou não se aplica. Embora a gente já tivesse normas, como por exemplo a NR 17, né, que é bem anterior, e que ela disciplina questões relacionadas à postura, que é uma das questões mais eminentes do meio ambiente do trabalho no frigorífico. Essas normas, muitas vezes, elas não eram respeitadas, porque se discutia, não, essa norma ela não é específica para esse setor. E com a NR 36, essa discussão, então, ela cai por terra, né? Porque agora a gente tem específica uma norma para o setor. Doutora, na sua pesquisa no livro, no título você trata da responsabilidade civil por dano moral coletivo. Para a gente entender, esse ambiente nos frigoríficos, ele causa um mal para toda a coletividade? É isso? E o que significa essa responsabilidade civil? Eu queria que você explicasse para a gente. Então, um meio ambiente insalubre, com condições inadequadas, ele atinge, né, de uma forma indireta toda a sociedade, uma vez que a sociedade ela tem, digamos assim, a questão de, se você for falar mais popularmente, a gente falaria em questão de valores, né? Mas não é propriamente a questão apenas do valor que a sociedade tem para si, mas a questão da dignidade humana que a sociedade ela visa, né? Ela tem também como um dos objetivos conservar, participar da melhoria das condições de trabalho, de meios de proporcionar a dignidade humana aos trabalhadores. Na medida em que você ofende o meio ambiente do trabalho, então você atinge também
algo que é um bem da própria coletividade, que é zelar por aquele ambiente adequado, né? Então, quando a gente fala em responsabilidade civil, o que nós estamos falando? Nós temos, quando você é empresário ou quando mesmo pessoa física, né, você tem vários tipos de responsabilidade. Então, quando a gente fala civil, no âmbito civil, né, você tem a responsabilidade perante os órgãos da administração, a responsabilidade penal, e no caso é um tipo de responsabilidade onde você vai responder ou pelo dano moral individual, que é aquele causado ao indivíduo diretamente, aos indivíduos que podem ser identificados, ou o dano moral coletivo, que é aquele causado a uma coletividade de trabalhadores ou a toda a sociedade, onde não dá para você identificar quem foi a pessoa atingida, especificamente quando se trata de responsabilidade por dano moral coletivo. Doutora, o livro foi lançado agora no primeiro semestre desse ano. Quem tiver interesse, está aqui, quem quiser, aqui a capa. Quem quiser adquirir, conhecer, onde pode obter? Ele pode ser encontrado tanto no site, né, da editora, pode fazer pela editora Juruá, quanto ele pode ser encontrado também na Livraria Janina. Então ele está disponível para compra, você pode pedir pela editora ou você pode comprar diretamente na Livraria Janina. Doutora Claudirene Andrade Ribeiro, juíza do trabalho, titular de Mirassol do Oeste, pesquisadora, autora do livro Meio Ambiente do Trabalho. Muito obrigada por todas essas informações. Eu é que agradeço imensamente e coloco-me à disposição para qualquer outra informação. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento na página do TRT na internet, no link Vídeos ou no YouTube. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e assim ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Até o próximo programa.